Ele que é da Federação Nacional das Associações de Pacientes Renais e Transplantados do Brasil, né, o seu Jonas? Hoje é um dos organizadores aqui do estado, é uma das pessoas que leva esse assunto por todo o estado. E nós viemos para falar justamente sobre essa data que é comemorada amanhã, né, dia 27 de setembro, é o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos. E hoje é um prazer a gente receber o senhor aqui para falar sobre esse assunto que por muitas vezes ainda gera muitas dúvidas. Por onde o senhor passa, acredito que essa é uma das perguntas. Tem transplante aqui no estado? As pessoas podem doar órgãos aqui no estado de Rondônia? Muito boa tarde, os telespectadores do SBT. Para nós é um prazer imenso, mais uma vez, estar aqui falando sobre o assunto, falando dos transplantados, né? Falando da insuficiência renal crônica. Então, Elaine, desde 2011, o governo de Rondônia, ele credenciou o hospital de base para fazer a retirada de órgãos, né? E há 4 anos nós tivemos a felicidade, né, de também transplantar órgãos, ou seja, 76 pacientes já foram transplantados de rim aqui em Rondônia, né? E 390 pacientes já foram transplantados de córnea. Nossa, então é uma evolução muito grande para o nosso estado também, né? Isso, lembrando que são cirurgia de alta complexidade. Para vocês terem uma ideia, na região norte, 3 a 4 estados não fazem, né? O Amazonas já fez, não está fazendo. Roraima não faz, o Amapá também não faz. Né? E Tocantins também não faz. Então, a gente, Rondônia é privilegiado, né? A gente, quando presidente da Associação dos Renais, há praticamente 6 anos, né, nosso primeiro mandato, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi solicitar, né, junto ao governo do estado, né, que se montasse uma equipe para a gente aqui em Rondônia transplantar. Eu inclusive, usei como álibi o nosso estado vizinho, o Acre, que já tinha, inclusive, transplante de rim, já há 2, 3 anos. Né? E o Acre, mais uma vez, né, um estado menor que a gente, um PIB inferior ao nosso de Rondônia, e continua na frente porque lá tem transplante de fígado também. Né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre os órgãos que podem ser doados. Mas agora eu quero dar destaque para vocês a esse laço verde que está aí no seu vídeo. Você deve estar se perguntando, né? Poxa, mas a Gislaine acabou de falar que é Setembro Amarelo. Né? O Setembro Amarelo em combate ao suicídio. Por que o laço está verde? Porque, gente, como eu falei, amanhã, dia 27 de setembro, é o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos. E é também uma data considerada o Setembro Verde. Na verdade, esse mês também é considerado o Setembro Verde ou o Brasil Verde, porque é uma data em que lembra a doação, tá? Então, por isso o lacinho tá aí no rodapé do vídeo, que é sobre o tema que nós estamos falando agora com o senhor Jonas. Seu Jonas, a pessoa que quer ser um doador de órgãos, ele precisa de uma documentação ou ele precisa somente comunicar à família? Lembrando que a doação de órgãos, ela, até o ano de 2000, ela precisava, o cidadão brasileiro, fazer constar no documento de identidade. Né? E, a partir daí, em 2001, foi criada uma lei que apenas o slogan é avise sua família. Mas é lógico que existem esses casos que a família é contra. Aí ele também pode, se ele quiser, ele pode ir no cartório e fazer um documento dizendo que ele é doador de órgãos e tecidos. E tem a documentação também, em alguns casos, no RG, a pessoa coloca se é ou não, né? Não sei se hoje ainda está assim. Não, é isso que eu acabei de falar. Até o ano de 2000, era obrigatório a pessoa fazer constar no documento de identidade. Entendi. Se era ou não doador. A partir de 2001 não existe mais isso, só é avise sua família. Entendi. Eu tinha entendido que seria um outro documento, mas não, é o mesmo, é no RG, né? Eu também anotei aqui, seu Jonas, que nós temos hoje os doadores, pessoas doadoras vivas e o cadáver, né? Vamos explicar a diferença? Existe 2 tipos de doadores, né?
um doador vivo, né, que até o 4º grau, ou seja, primos, cônjuges, irmãos, pai, mãe, são os potenciais doadores que tenham efetivamente saúde plena, né? São, no caso de doador de doador intervivo, são esses. E existe também doador falecido. São aqueles casos, né, que a pessoa tem morte cerebral, ou seja, morte encefálica. Aí existe todo um critério, né, um equipamento chamado Doppler transcraniano, que uma equipe médica vai avaliar e constatar, né, por médico, por equipe, que tem a morte cerebral. Aí essa equipe, ela entra em contato com os familiares e pergunta qual é o desejo. Né? Lembrando que cada doador pode salvar até 8 vidas. E em quanto tempo, depois da pessoa falecida, o órgão pode ser retirado para doação? O coração é 4 horas, o rim já 24 horas, e assim sucessivamente, dependendo do órgão. Outra coisa, o meu transplante foi realizado através de doador intervivos, foi minha irmã que doou para mim. Então, na hora que colocaram o órgão no meu corpo, ele já começou a funcionar. Uma bênção. Agora, de doador falecido, leva alguns dias ainda para funcionar. Né? Então, a pessoa que transplanta através de doador falecido, geralmente precisam ainda fazer a hemodiálise. Certo. Seu Jonas, a pessoa, o doador vivo, só pode doar os órgãos duplos, né? A gente também tem que deixar isso claro, é isso? Os órgãos duplos, quer dizer, que eu estou entendendo, né? Que são 2 rins. 2 rins vai atender 2 pessoas, né? Pode ser doado o coração, pode ser doado o fígado, o pâncreas. Né? Mas no caso de pessoas vivas, no caso... Ah, tá. Isso. No caso de intervivos, lógico, se ele for doar o coração, ele vai morrer, né? Isso. Então, por isso, foi até na pergunta, né, que eu falei, tem o doador vivo e tem o doador cadáver, porque o doador vivo só pode doar os órgãos duplos, e aí o cadáver tem os outros órgãos que a gente vai destacar aqui também. Exato. É muito bom eu já falei aqui outras vezes, e também eu gosto de falar sobre isso. A gente costuma falar, a gente que está no meio, que Deus permitiu que a gente tenha 2 rins exatamente para poder doar um outro para o irmão, né? Verdade. Porque, você veja, a minha irmã, ela doou um rim para mim e não prejudicou nada na saúde dela. Ou seja, a gente é perfeitamente compatível o ser humano viver com um rim só. E vocês, né? os dois, hoje estão muito bem. Estamos plenamente bem, ela não toma nenhum medicamento. Graças sim, a pessoa que recebe o rim, é bom a gente frisar que não é a cura, né? Insuficiência renal crônica, o nome já diz, tá? É crônico pro resto da vida, você continua sendo renal crônico. Só que a qualidade de vida que eu tenho, quem me olha já vê, sabe que eu sou uma pessoa saudável. Né? Então, isso me permite, a minha alimentação é uma alimentação praticamente normal. Né? Lógico, eu tenho que ter alguns cuidados, que é o medicamento, imunossupressores, que é para sempre eu vou ter que tomar. Certo. Né? Diariamente a gente tem que tomar. Inclusive, eu queria falar a respeito de um imunossupressor depois. Né? Exercício físico, né? E uma alimentação adequada, e são as coisas fundamentais para a pessoa ter um bom transplante. Certo, e o senhor já é transplantado há 8 anos, né? Graças a Deus. Eu já sou transplantado há 8 anos e 3 meses. E eu costumo dizer que eu tenho 2 datas de aniversário, né? Porque, para vocês terem uma ideia, se você pegar um grupo de 100 pessoas que fazem hemodiálise, né, diálise peritoneal, só 14 conseguem transplantar, ou seja, 14%. E olhe que nós somos primeiro mundo em transplante renal, só perdemos para os Estados Unidos. Né? O maior sistema público de transplante é o Brasil. Não existe onde o governo custeia, né, paga mais transplante. Né? Então, hoje é adquirido tanto os medicamentos, que são de alto custo, quanto o transplante, mais de 90%, tudo é o SUS que paga. O senhor disse que gostaria de comentar sobre um outro assunto. Eu gostaria de comunicar o assunto sobre a falta de medicamentos. Certo.
né? Vocês imaginam, né? Eu gostaria, inclusive, de pegar isso aí e passar para outras pessoas, porque a dificuldade que eu tive na época de ir até São Paulo, né, com a minha irmã, que não gosta de voar, eu fui 6 meses, 6 vezes de ida, 6 vezes de volta com ela, para que ela pudesse dizer, olha, você vai para a sala de cirurgia, você vai doar para o seu irmão. Aí depois, como eu havia falado, a manutenção do transplante em si são os imunossupressores, ou seja, os medicamentos para rejeição. E o governo do estado, né, de Rondônia, infelizmente, ele está pecando, né? A gente já solicitou para a central de medicamento, através da central de transplante, né, e também para a Secretaria de Saúde, farmacêutico para quê? Para controlar esses imunossupressores, para que não deixasse faltar. Porque a vida de um transplante é justamente o medicamento. E tem um medicamento aí, né, o azatioprina e ciclosporina, que está praticamente há 2 meses sem esse medicamento. Então, a gente tem relatos que o paciente perdeu o enxerto, não nesse governo, no governo passado, em função de que o medicamento faltou e o paciente foi prejudicado. Vocês imaginam, já é difícil. Eu que tive, Deus me deu 10 irmãos, comigo 11, e apenas uma foi compatível, e tive todo esse trabalho para doar, e depois eu perder por falta de medicamentos. Isso é um absurdo, isso nós não aceitamos. A Associação dos Renais já entrou na DPU, Defensoria Pública da União, né, para a gente coibir essa prática. Temos que colocar pessoas lá, né, sejam cargos comissionados, se sejam funcionários ativos do governo federal, tem que haver uma responsabilidade desse sentido, porque a gente não pode aceitar essa falta desses medicamentos e imunossupressores. Eles são obrigados a ter esse medicamento, né? Isso aí é lei, né? O artigo 196 da Constituição brasileira é muito clara. É um direito de todo brasileiro, a educação, saúde e segurança. Né? Então, esses são os princípios básicos. E a gente lamenta muito, né, no início do governo Confúcio, a gente coibiu fortemente essa prática, né, do governo, e agora, faltando poucos meses para sair esse governo, voltou a acontecer novamente. Mas a gente não vai dar descanso para eles, a gente vai realmente fazer o que for necessário para coibir esse tipo de prática aí. Sem dúvida. Seu Jonas, o senhor trouxe aqui para a gente um material, uma cartilha, que o senhor disse que fez questão de estar junto, editando ela, né? É uma cartilha que fala sobre os seus rins que precisam de atenção. Conheça as suas funções e os sinais da doença renal crônica, que às vezes pode ser mais comum do que a gente imagina, né? E as pessoas nesse momento podem estar precisando entender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais. Onde as pessoas têm acesso a essas cartilhas? O senhor trouxe bastante, eu sei que aqui vai ter. Isso aí é a 2ª edição, foi eu mesmo que editei, né? E quem imprimiu a gentileza foi o cartório de protestos. A gente usa geralmente em campanhas de prevenção à insuficiência renal crônica e também em doação de órgãos, né? É uma cartilha que eu tive a preocupação, né, de orientar a população sobre as funções dos rins, quais são as principais funções do rim, o que é insuficiência renal crônica, quais são os sintomas que levam à insuficiência renal, as 8 regras de ouro para você ter um rim saudável, né? O que é hemodiálise, o que eu faço para ter os rins saudáveis. Então, são informações precisas, né? O que é transplante de rim, né? Então, é um material muito bom, que é distribuído gratuitamente para a população. Inclusive, a gente... de vez em quando a gente é convidado pelo Rotary, né? O Rotary faz um trabalho excepcional aqui em Rolim de Moura, já nos ajudou a confeccionar essa cartilha aqui na 1ª edição, né? E para essa nós está acabando, nós já vamos precisar de mais. Então, se alguém puder ajudar a associação a confeccionar essa cartilha, a gente vai ficar agradecido, até porque a gente é voluntário, a gente não é salariado para estar fazendo esse trabalho, né? O simples desejo da gente estar ajudando o próximo, tendo em vista a gente já ser beneficiado com o órgão e poder estar aqui saudável, podendo contar a história para vocês. O senhor é o presidente da FENAPAR, é isso, aqui em Rondônia? A FENAPAR é a Federação Nacional das Associações dos Pacientes Renais do Brasil.
né? Eu fui presidente da Associação dos Renais e Transplantados de Rondônia por 2 mandatos. Hoje eu sou vice-nacional. Inclusive, uma coisa até que eu vou falar para vocês, que até enaltece Rondônia. Dia 9 de março aconteceu em Brasília, no Senado Federal. O nosso presidente Padilha adoeceu e tinha 18 associações lá, 19 com a nossa, a Associação dos Renais. Nós representamos, sentamos na mesa e representamos o Brasil, né, sobre essa patologia, né, sobre os renais crônicos e transplantados do Brasil, que hoje são 168 mil pessoas que fazem hemodiálise, né, e transplantado eu acredito que a gente deva ter umas 200 mil. Nossa, é muita coisa. Parabéns, seu Jonas. Eu só vou fazer aqui um destaque para a gente finalizar dos órgãos que podem ser doados, né? Coração, pulmão, fígado, pâncreas, intestino, rim, que a gente acabou de falar, córnea, veias, ossos e tendão. Então, são 10 órgãos que podem ser doados, né? E é um trabalho excepcional que a gente gostaria que fosse mais valorizado, né? E que as pessoas também tivessem mais consciência da doação. O seu Jonas Cavalcante faz esse trabalho não só no nosso estado, mas em todo o país, agora representando o nosso país também, para falar da importância da doação de órgãos, da doação de vida. Então, se você tem essa vontade, quer conhecer um pouco mais desse trabalho, você também pode estar procurando o seu Jonas. Está sempre aqui por Rolim de Moura, né, seu Jonas? Tem família aqui, é o pai da minha amiga Alana Celioste, é vovô novo, porque a Alana está lá de dieta, em casa, né? A gente estava até conversando sobre isso. E em outras oportunidades, o seu Jonas também já esteve aqui com a gente conversando um pouquinho mais sobre esse assunto. Como nós falamos já desde o início, amanhã, dia 27 de setembro, é o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos. Então, por isso ele está aqui e agora vai também passar por outros locais para falar sobre esse assunto, para abrir um pouquinho mais a nossa mente sobre esse assunto, que acaba sendo um pouco novo aqui no nosso estado, mas não menos importante. Seu Jonas, infelizmente o tempo é curto, mas a gente sabe que o assunto, se deixar, a gente fala o dia todo aqui. Eu quero agradecer a sua vinda, a sua disponibilidade para estar falando com a gente aqui sobre doação de órgãos nesse mês de setembro. Muito obrigado mais uma vez, Helena, pelo espaço, né? E informando que nós estaremos hoje viajando para Porto Velho, depois Guajará-Mirim e também Porto Velho em ações, inclusive levando conhecimento à população sobre a insuficiência renal crônica e sobre, principalmente, doação de órgãos. Muito bom. Numa próxima oportunidade a gente fala com mais tempo, né, seu Jonas, aqui. Obrigada, viu?